Eu queria saber o que o senhor está achando aí, muita gente falando do Crespo, a gente vai falar sobre daqui a pouco a gente fala sobre o Crespo, deve ser anunciado amanhã o Hernan Crespo como treinador do São Paulo, mas antes de falar do Crespo, eu queria que o senhor falasse como é que o senhor analisou o trabalho de duas pessoas, o Alexandre Pássaro, como é que o senhor analisou o trabalho dele, e como é que o senhor analisou o trabalho do Fernando Diniz. Queria que o senhor começasse pelo Alexandre Pássaro. Ó, o Alexandre Pássaro, ele fez um trabalho, tirando o lado do palmeirense dele, ele fez um bom trabalho de venda no São Paulo, certo? O trabalho de vender jogador, de buscar alguma coisa, foi um bom. Se o Silvio teve um probleminha na internet aí, perguntei para ele o que ele achou do trabalho do Alexandre Pássaro e do Fernando Diniz. Acho que ele está reconectando. Vamos ver se daqui a pouco... Vou pedir para ele reconectar de novo. Acho que deu um problema na internet dele. Enquanto isso, a gente vai conversando por aqui. Olha só. O Hernan Crespo deve ser anunciado amanhã. Faltavam só uns detalhes aí para... Acho que voltou aqui. Ô, se você voltou. Tinha saído aqui, voltou. Voltou. Então, Alexandre Pássaro, ele fez um trabalho assim, ó, de venda de jogador, de negociação com o jogador, ele fez um bom trabalho. Mas de compra de jogador, junto com o Raí, pelo amor de Deus do céu, cara. Ele, falar para você, eu não acredito que ele possa ter feito o que ele fez no São Paulo. Ele deixou um rombo no São Paulo que vai ser impagável. Né? Ele juntamente com o Raí, não pode tirar o lado do Raí junto. Ele com o Raí e o nosso ex-presidente, fizeram um trabalho de afundar o São Paulo em dívidas, rapaz, em dívida. Fez acordos aí que, pelo amor de Deus, é um absurdo o que aconteceu no São Paulo. Graças a Deus, esse palmeirense enrustido foi embora, está no Vasco. Ele entrou no Vasco, o Vasco vai decretar domingo o seu rebaixamento. Você vai ver, esse moleque. Ele não foi um bom profissional, viu? Ele não foi. Para mim, a minha opinião, não foi. Não vou nem falar o que eu penso dele aqui, porque o seu canal já é mais elevado. Senão eu já ia falar o que eu penso desse. Olha a pergunta aqui, ó. O senhor não gostava muito do trabalho do Fernando Diniz, né, seu Silvio? O que o senhor achou do trabalho dele, toda a trajetória do Fernando Diniz como treinador, desde lá de 1 ano e meio quase com esse treinador aí? Eu queria saber, primeiro, se o senhor fosse diretor do São Paulo, o senhor teria trazido o Fernando Diniz. Queria saber o que o senhor achou da trajetória do Fernando Diniz no São Paulo, a postura dele. Faça um resumo aí. Pode falar tranquilamente sobre o que o senhor achou do trabalho do Fernando Diniz. Sobre trazer o Fernando Diniz, se eu fosse diretor, no comecinho, até eu poderia ter trazido ele. Mas o trabalho dele foi catastrófico no São Paulo. Esse corno, esse desgraçado, rapaz, ele acabou com a história do São Paulo. Ó, depois do Mirassol, ele já devia ter ido embora, entendeu? Depois do Mirassol, ele já devia ter ido embora. Agora, eu falo sempre nas minhas coisas, falo com brincadeira tudo, mas eu não entendi a lógica de manter ele lá. É um vexame atrás de vexame, cara. Esse cara, ele não deixou uma semente boa no São Paulo. Ele não deixou nada. O trabalho dele no São Paulo foi catastrófico. Foi um serviço, foi um trabalho ruim, mal feito em tudo. Em tudo. Ele viciou o São Paulo errado. Ele chamou a molecada da base, não aproveitou. Enfim, ele fez um trabalho merda, esse corno, esse desgraçado. Eu tenho ódio dele, Barão. Eu chamo ele de corno porque ele é corno mesmo, cara. Eu tenho ódio desse rapaz. Ele acabou com o São Paulo, ele acabou com a história. Olha, São Paulo nunca tinha tomado 5-1 no Morumbi. Tomou na costa desse cara, hein? Né? Isso não é só as vergonhas, tem outras vergonhas São Paulo perder. É um absurdo. Eu não posso nem ver esse cara. Eu tinha o capacete de corno dele aqui e joguei fora essa bosta. De raiva com esse cara. E outra, eu quero ver o time que vai pegar ele para contratar ele para trabalhar. Eu quero ver. O Neto falou que ele vai no Atlético de Goiás. Então, eu acho que agora ele teve... Ninguém nunca escondi de ninguém aqui que eu nunca teria trazido o Fernando Diniz, porque só no São Paulo você acredita que trazer um treinador fracassado e derrotado para se juntar com uma diretoria fracassada e derrotada, com um bando de jogador fracassado e derrotado. Só no São Paulo, eles acham que juntando todo esse monte de perdedor, eles se juntando, vai sair um vencedor, vai sair um time campeão. Só no São Paulo que aconteceu isso. E essa série de vexames aí, que não foi, Mirassol, Binacional, Lanús,
eliminação da fase de grupo de Libertadores, Copa do Brasil, todos esses vexames aí, e eu concordo com o senhor, esse treinador devia ter sido mandado embora depois daquele vexame contra o Mirassol. Eu acho que os caras foram empurrando com a barriga, o Raí com aquela preguiça, vai acabar o mandato, não tem outro, vão ter que trabalhar, foram empurrando com a barriga, empurrando. Também acho que teve esse lampejo aí, porque quando ele colocou o Luan de primeiro volante, foi obrigar forçado a colocar porque ele não queria. O São Paulo parou de tomar tanto gol besta, teve o lampejo, depois voltou a ser o futebolzinho que sempre foi. Quando tomou de 5 era o Tietchan de primeiro volante, quando perdeu do Lanús era Tietchan de primeiro volante, quando perdeu do Bragantino era Tietchan de primeiro volante, quando perdeu do Atlético Goianiense era Tietchan de primeiro volante. Ele continuou com as mesmas filosofias perdedoras dele, e eu sempre, eu estou esperando mesmo o que vai acontecer com a carreira do Fernando Diniz. E eu queria também perguntar para o senhor, o que o senhor acha, como é que o senhor vê a cobertura da imprensa, parte da imprensa, né, porque não são só todos, que sempre defenderam o Fernando Diniz, mas sempre defenderam o Fernando Diniz no time dos outros, né? Porque eu sempre falo, Fernando Diniz no time dos outros é refresco. O que o senhor acha dessa imprensa, parte da imprensa, não são todos, lógico, é uma minoria, que defendia o Diniz. Todo mundo quer que troque o treinador do próprio time, né? Quando o time vai mal. No São Paulo tem que ficar. No São Paulo tinha que dar tempo pro Diniz, porque ele é bom. O que você achou de tudo isso? Não, é o seguinte, Barolo, isso é uma explicação facinha de dar para você. Tem parte da imprensa que é clubista, sabe? É corintiano ou é flamenguista. Quanto maior problema tiver no São Paulo, melhor. Eles sabiam que com a permanência do Fernando Diniz no São Paulo, o negócio ia dringolear para baixo. São Paulo ia ficar em dívidas, ia ficar com derrota, vexame. É simples assim. Então, tem uma imprensa aqui no Brasil, é clubista, é flamenguista ou é corintiano. E eles falam isso aí baseando na técnica que o São Paulo tem que insistir com o técnico chinfrim, técnico corno, o cara que ele não trouxe nenhum benefício tático, benefício de evolução nenhuma para o São Paulo, nem para os atletas. Que atleta que evoluiu com ele? O Pablo deu uma entrevista outro dia que evoluiu como homem e como atleta. Como homem não posso falar nada, mas como atleta, aonde que se evoluiu esse cara aí, velho? Estou falando pra você, é absurdo o que aconteceu no São Paulo. Aconteceu absurdo demais. E olha, é ridículo a passagem dele para o São Paulo, ridículo. Pelo amor de Deus do céu. E agora a gente tem... E agora a gente tem... Imprensa, Oi, diga. Tem imprensa, tem cara da imprensa, de canal fechado, de canal aberto, que quer ver o circo pegar fogo no São Paulo, entendeu? Ele fala disso aí. Tem nego que passa paninho, né? Passa paninho. Agora eu perguntei para os caras da imprensa corintiana, leva para o Corinthians. Pega ele e leva para o Corinthians. Leva para o Flamengo. Leva lá para o Flamengo, lá você vê o que vai acontecer. Flamengo. O Flamengo, joga e tomava olhada. Eu sempre falei aqui, os caras gostam do... eu trabalhei na imprensa há muito tempo, eu sei como é que... são 80% da imprensa aqui em São Paulo torce pro Corinthians. Isso aí não estou inventando nada. 80% torce pro Corinthians. Porque é uma coisa natural, porque o Corinthians tem mais torcida em São Paulo, o Flamengo tem mais torcida no Rio. Se você entrar numa empresa com 100 funcionários, existe uma grande chance da maioria torcer pro Corinthians. Então na imprensa não vai ser diferente. Na imprensa 80% torce pro Corinthians. E quer ver o Corinthians campeão e quer ver os outros times se arrebentando, não estão nem aí. E eu sempre falei a mesma coisa. Eu quero ver, eu torço muito para ver, eu quero ver quando o Mancini lá no Corinthians começar a degringolar, se esses mesmos caras que eu conheço, que sei que são corintianos, esses mesmos caras que falaram para ter paciência com o Diniz, que o Diniz era bom, que tem que dar tempo pro treinador, porque aqui no Brasil só sou muito resultadista, eu quero ver esses mesmos caras defendendo o Mancini, pedindo para dar tempo pro Mancini e mais, pedindo para contratar o Diniz. Porque ele não era bom, até semana passada ele era bom. Tem jornalista da Folha de São Paulo, tem o jornalista da Sport TV, da ESPN, tudo. Até semana passada o Fernando Diniz era o Guardiola. Eu quero ver se esses caras vão pedir o Fernando Diniz quando o São Paulo, quando o Corinthians começar a ir mal das pernas. Quando eu tive a discussão na TV Gazeta, quando eu discuti com o Diniz, eu falei para o Celso Cardoso, engraçado, né? Quando o Loz lá, os Marlós lá do Corinthians foi mal, todo mundo pediu a cabeça dele. Ninguém falou, tem que dar tempo, vamos dar tempo pro Thiago Nunes, vamos esperar o Loz é uma aposta, ele tem boas... Ninguém falou nada disso. Já pediram a cabeça do cara, demitiram o cara, depois de pouquíssimo tempo, já demitiram o cara. Com o São Paulo, quando a torcida pede a cabeça do treinador, porque a torcida é muito resultadista. O próprio Diniz falava isso, né? Que a torcida só pensava em resultado.
Mas é o que você falou aí. Em São Paulo tem muito torcedor, muito comentarista clubista, né? É duro, viu? É corintiano, a base corintiana. Isso que o São Paulo pegue fogo, mano. Quanto mais problema tiver no São Paulo, melhor para eles, né? São Paulo é uma pedra no sapato nele. Ó, o Nicolas está perguntando se o senhor prefere o Diniz no Flamengo, no Corinthians ou no Palmeiras, se o senhor pudesse escolher. Eu mandava no Corinthians. Mandava no Corinthians. Porque o Palmeiras não precisa. O Palmeiras, qualquer um que você pôr lá vai fazer merda. Mas no Corinthians eu queria, viu? Só para ver o que a torcida do Corinthians ia fazer. Não, eu gostaria de ver o Diniz no Corinthians para ver a imprensa pedindo paciência com o Diniz. Exatamente. Eu queria muito ver a imprensa pedindo paciência. Ah, vamos ter paciência, vamos ter paciência. Do jeito que os corintianos na imprensa são fanáticos e fazem de tudo pelo Corinthians dentro da própria... São os jornalistas travestidos de torcedor, né? Eu queria muito ver, o meu sonho um dia é ver o Diniz como treinador do Corinthians.